dias, professora Evelyn Farage, da coordenação do ANDES, Sindicato Nacional dos Docentes do Ensino Superior, e a gente vai falar um pouco sobre o programa que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, lançou hoje, chamado Futura-se, com algumas propostas em relação à educação superior, especialmente financiamento das universidades federais. E queria aqui já começando, né, teve já reuniões de negociação, teve o mínimo de uma certa apresentação. O que vocês acharam em linhas gerais, o que vocês estão achando desse programa e que ele pode levar, a que ponto ele pode levar as universidades públicas brasileiras? Olá, boa tarde a todos e a todas que estão aqui nos acompanhando nessa live. Queremos aqui agradecer ao Esquerda Online, né, por estar promovendo essa live. Estamos aqui com a companheira Evelyn Farage, também, da diretoria do ANDES. Nós estamos acompanhando essa movimentação do MEC desde quando foi anunciado nas redes sociais o lançamento desse programa, o Futura-se, que nós recebemos essa notícia durante a reunião da diretoria do ANDES e do CONAD, né, que aconteceu aqui em Brasília. Recebemos com bastante preocupação, né, essa notícia, e durante o 64º CONAD, que aconteceu em Brasília entre os dias 11 e 14 de julho, né, nós já começamos a discutir os possíveis impactos desse programa, uma vez que nós não tínhamos as informações ainda concretas, as informações concretas em mão, mas nós já conseguimos visualizar pelas poucas informações compartilhadas nas redes sociais e nos jornais, de que se tratava de um projeto de desmonte da educação pública, do caráter público e gratuito da educação, do ensino superior, das universidades, dos institutos federais e Cefetes, e a partir dessa rápida análise que a gente fez durante o CONAD, nós já tiramos algumas iniciativas muito importantes para fazer os enfrentamentos, como o lançamento de um manifesto de alerta, né, aos professores, estudantes, à comunidade acadêmica, sobre o que estava por vir e o que seria anunciado e lançado, né, no dia de hoje, pelo MEC. Né, e nesses 2 dias, né, nós estivemos acompanhando ontem no MEC a reunião com os reitores e os pró-reitores de planejamento, e hoje também no INEP, quando foi feito o lançamento oficial, né, do programa. Então nós estamos acompanhando, agora a gente está se apropriando do conteúdo desse material, mas já dá para perceber, como eu disse, que se trata de um projeto de desmonte da educação pública superior, de privatização e de incentivo, né, de incentivar uma maior privatização da educação superior pública pelas as várias medidas que estão anunciadas dentro do projeto, como, né, a maior participação do setor privado, criação de fundos privados para captação de recursos, dentre outras coisas. Então, boa tarde a todos e todas, né, agradecer a Esquerda Online. Acho que é importante que a gente registre que esse projeto, infelizmente, ele acaba se assentando em um conjunto de outras contra-reformas que foram feitas e que agora vão se abater sobre a educação. Então, por exemplo, quando o MEC agora fala que vai contratar uma parte de serviço para organizações sociais, isso é viável porque a gente já teve, por exemplo, a aprovação da terceirização limitada. Então, hoje eles anunciaram que vão contratar alguns serviços como segurança, limpeza e outros para organização social, não garante que isso não vai chegar, por exemplo, aos professores, já que a gente não tem uma diferenciação mais entre atividade fim e atividade meio, como para terceirização, né? Então, na verdade, esse projeto ele vai resgatar alguns, como por exemplo o marco de ciência, tecnologia e inovação, né, que também foi feito em governos passados. Ele resgata algumas leis e algumas mudanças que foram implementadas, né, impostas, na verdade, e ele
vai regulamentar isso agora para a universidade pública. Então, na verdade, é uma destruição do cerne do público, do sentido público da universidade, e uma subordinação da universidade pública aos interesses estritos do capital e do mercado. Então, acho que talvez uma das coisas mais emblemáticas da fala do ministro é quando ele já quebra aquilo que é o tripé da universidade, que está na Constituição, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, a proposta Futuris, por exemplo, não inclui extensão. Ou seja, não inclui projetos com a comunidade, não inclui o diálogo com o entorno, né? Inclui o quê? Inclui um foco na pesquisa, uma pesquisa que vai ter que captar recursos fora e, portanto, vai estar subordinada aos interesses das grandes empresas, né? Entre as várias propostas, uma que chamou a atenção é a de ceder o nome dos campos universitários, como, por exemplo, o estádio do Palmeiras Aliança, porque a Aliança comprou. Se o Burger King comprar o campus da CRB do UNB, vai se chamar Campus Burger King. Esse tipo, a gente pode ir começando um pouco proposta por proposta. Esse tipo de absurdo já mostra um pouco o que o ministro está querendo para as universidades, mudar o nome do campus como o nome de uma empresa privada. Então, mostra, né? E por que ele vai fazer isso? Porque lá no Novo Marco de Ciência, Tecnologia e Inovação, uma das coisas que o Novo Marco impôs foi que os setores públicos poderiam ceder sem ônus para a iniciativa privada, espaços físicos, por exemplo, e pessoas. Então ele agora está fazendo o quê? Regulamentando aquilo que o Novo Marco de Ciência e Tecnologia já colocava, que nós já tínhamos nos colocado contrário a ele, porque ele, na verdade, significava isso, uma privatização, né? Então, imagina, você ceder espaço na universidade pública e nomeá-los de acordo com as empresas, é você, de fato, acabar com o sentido do público. Tem um outro sentido também para nós, que é muito importante considerar, porque isso vai causar dentro das instituições de ensino uma seleção de que tipo de carreira vai se formar, né? Por quê? Será que as empresas vão investir em todas as carreiras? Será que vai ter empresa interessada, por exemplo, no curso de serviço social, que é o meu curso? Será que vai ter empresa interessada no curso de história? Entende? Então, possivelmente, a escola de serviço social não vai receber o nome de nenhuma empresa, porque ninguém vai estar interessado nela, entendeu? A pesquisa, o curso que não dá lucro, ele vai ter outra infraestrutura. Isso já é visto um pouco hoje. Exatamente. Hoje já tem uma desigualdade interna nas universidades por conta daquelas áreas que já realizam a parceria público-privada. O que vai ser feito agora é essa parceria público-privada ser a maneira de gerir a universidade pública, né? E isso para nós porque eles falam, por exemplo, de autonomia das universidades, né? Porque é muito interessante porque eles tentam pegar o discurso que nós defendemos para defender um projeto de universidade pública, gratuita, assentado no tripé ensino, pesquisa e extensão, para tentar convencer que é um bom projeto. Então, o discurso, por exemplo, da autonomia. Nós defendemos autonomia, mas não defendemos a autonomia financeira das universidades, porque nós defendemos que a universidade pública ela tem que viver com o dinheiro 100% público. Então, essa autonomia que ele está falando, da gente captar recursos... A interferência da empresa privada, a empresa privada vai poder determinar o que vai e o que não vai ser pesquisado dentro da universidade, né? O dono da festa paga a banda, quem paga a banda escolhe a música. Agora, outra proposta, questão de contratação sem organização social, por organização social. Ele disse que inicialmente, você estava até falando, era para serviços de segurança, agora abre margem para contratar professores sem concurso. Claro, porque essas propostas elas têm que ser articuladas com as outras propostas do governo. Então o governo já anunciou que não vai ter concurso. Ele já implementou, já fez acho que um decreto, se eu não estou enganado, uma lei que diz que os concursos públicos agora têm que passar pela autorização exclusiva do Ministério da Economia. Então, você tem que ir articulando um conjunto de ataques. Então, ele pode até dizer agora que as organizações sociais não serão forma de contratação de professores e professoras, mas abre brecha para isso. Mas tem um outro elemento também. Nós quando não começar a faltar, eles vão falar, a solução é a OS. A solução é essa. E nós não acreditamos que a universidade pública seja feita apenas de professores e professoras. A universidade pública ela é assentada num tripé e, portanto, nos 3 segmentos, entendeu? Professores, técnicos administrativos,
alunos. Então, não existe, a gente quer uma estrutura para a universidade que permeie todos os serviços, todas as áreas da universidade, né? Então, um pode ser pior contratado e outro não, né? Então, isso é um pouco uma destruição do patrimônio público, que é a universidade, os estudos federais. É preocupação muito até o perfil desse ministro da Educação, ou mesmo o presidente da República, que chegaram a dizer que as universidades federais não fazem pesquisa, que elas não têm um papel útil para a sociedade. E até aqui em Brasília mesmo, a UNB foi num local público mostrando um monte de pesquisa nas diversas áreas. A gente tem um ministro que chega a afirmar que as universidades não têm utilidade. Essa proposta, ela parece ser algo que é mais para coisa até pior, né? Até para extinção de alguns cursos. Vocês vislumbram isso? Certamente. Por diferentes motivos, né? Porque com essa estruturação de captação de recurso, como é que vai se dar a captação de recurso, por exemplo, em universidades que, por conta da expansão universitária, tem campos em diferentes cidades? Como que vai acontecer isso? Né? Será que todos os lugares vão conseguir garantir esse tipo de captação de recursos? E sem a captação de recursos, o governo vai garantir verba pública? Né? Então, assim, se abre brecha, inclusive, para fechamento de campos, se abre brecha para fechamento de universidades mesmo, né? Isso aumentaria também a desigualdade regional, de que algumas regiões do Brasil, elas recebem, por exemplo, na região norte, é mais difícil de receber verba. Que empresa vai querer financiar o campus da Universidade Federal de Rondônia? Esse tipo de coisa, vocês têm uma previsão de como isso pode impactar nessas universidades que seriam menos viáveis para capital privado? Então, a gente imagina que vai ter esse impacto, né? A gente não tem como mensurar nesse momento como de fato vai se dar esse impacto. O que possivelmente aconteça, se esse projeto for adiante, porque também é bom registrar que vai ter resistência, vai ter reação, né? As universidades não vão ficar paradas esperando o governo destruir o patrimônio público, né? Mas se esse projeto for para frente, essas universidades mais do norte, mais distantes das áreas de prioridade do interesse do mercado para investimento, elas vão ficar ainda mais subordinadas aí aos desmandos locais, né? À força econômica local. Então isso para nós também é uma ingerência muito ruim no sentido da universidade pública, né? Você falava de Rondônia, né? Se a gente pegar Rondônia, Roraima, que já tem poucas universidades públicas, e elas sem recursos públicos, elas vão ficar absolutamente subordinadas ao quê? Ao agronegócio que existe lá na região, né? Então vão ficar relegadas a frações de uma interesse universidade econômico. dessa que fizesse pesquisas sobre o impacto do agronegócio na comunidade indígena não iria receber dinheiro de uma empresa do agronegócio. Com certeza. Então, esse modelo de universidade, ele acaba com a perspectiva de uma universidade que seja uma universidade que acolhe, que inclui os segmentos que historicamente foram marginalizados mesmo na sociedade, né? Então, quilombolas, indígenas. É o que a gente viu o governo ontem suspendendo o vestibular, as vagas para pessoas trans no ABE. Olha o nível de ingerência do governo, né? E olha a compreensão que eles têm do que deve ser a universidade. Eles vão poder interferir até na eleição para reitor. Já estão. Já estão. Já As estão. empresas, né? Sim. Porque vai virar, é o mundo do negócio, né? Da competição entre empresas, entre os poderes, né? E isso, com relação à autonomia, tem um aspecto que é importante, porque se por um lado a autonomia pedagógica, administrativa da universidade sofre um profundo ataque, né, recentemente com o decreto que possibilita que o governo indique reitores que sequer participaram da consulta, né,
Por outro, ele fala em autonomia, que é autonomia financeira. Então, é um discurso extremamente contraditório. Então, assim, é autonomia pedagógica, administrativa, né, a partir do qual a comunidade acadêmica teria o direito, né, minimamente de participar desses processos, ainda que eles não sejam, nos termos atuais, absolutamente democráticos, né, essa autonomia o governo ataca, né, não permitindo que a comunidade acadêmica tome essas decisões. Por outro lado, ele diz que esse projeto é um projeto para facilitar a autonomia da universidade. Só que não é essa autonomia, é a autonomia que ele se refere, é a autonomia da universidade se autossustentar a partir do estabelecimento de parcerias com o mercado, né? Por isso que o projeto, pelo que a gente já conseguiu perceber, ele é fortemente baseado em critérios do próprio mercado, né? Com criação de fundos. Isso mesmo você já se referiu da venda das patentes, né? E baseado numa pesquisa fortemente aplicada, né? E aí, como disse a Evelyn, são medidas que não podem ser analisadas isoladamente. Então, assim, desde quando o governo assumiu e até mesmo pouco antes, durante a campanha eleitoral, já havia um ataque ao caráter público da universidade, né? A partir dos discursos, das falas, né? De um incentivo à perseguição à universidade, aos professores, às professoras, né? Então, essa fala do ministro dizendo que a universidade é um lugar de balbúrdia, a fala do ministro contra os cursos e do presidente contra os cursos da área de ciências humanas, né? E ao mesmo tempo uma fala em defesa dos cursos que eles consideram como cursos que produzem pesquisa aplicada, né, e que interessam ao mercado, não estão dissociadas, né, desse projeto, né? E se a gente considera que o projeto ele acontece no momento em que houve um corte de orçamento no início do ano e depois um anúncio de contingenciamento, né, que segundo a Andifes pode chegar a entre 15% a 54% dos recursos das universidades, né, se torna muito mais grave e preocupante, né, nesse momento de já desestruturação da universidade. Essa proposta ela vem com outras medidas do governo, desde o contingenciamento no começo do ano, as declarações contra a produção intelectual, e uma coisa que preocupa que quem indicou o atual ministro da Educação, o intelectual, é o Olavo de Carvalho, uma pessoa que aceita a discussão de que se a Terra é plana ou esférica. Então, esse tipo, o Ministério como um todo, além do ministro, ele como vocês avaliam a maneira como eles têm interferido no dia a dia das universidades? Eu só te falar uma coisa, algumas pessoas estão assistindo falando que o som está muito baixo, aí vocês têm como aumentar o áudio. O som tá baixo? Eu estou falando para a gente falar mais alto. Ah, tá. Se aproximar, né? A imagem tá boa? A imagem. Vou pegar o microfone. Tá melhor o som? Será? Agora? Falar mais alto, né? Então, uma preocupação é que a gente tem hoje um mentor intelectual, um influenciador intelectual do governo que chega a discutir, a questionar se a Terra é plana ou esférica. Isso e essa equipe, como é que isso está impactando a universidade no dia a dia hoje, dos professores, dos estudantes? Então, acho que é importante que a gente veja isso, o conjunto das ações que o governo está fazendo. Então, é um governo que ele assume uma perspectiva ultraconservadora e é isso que norteia a montagem dos ministérios, né? É isso que norteou a reconfiguração ministerial e ele vai encontrar assento, infelizmente, na maior parte do Congresso Nacional. Então também é importante registrar isso, né? Porque não é um governo que está sem base conservadora no Congresso, é um governo que está com base conservadora no Congresso e nos estados. O
porque uma parte também dos governadores, eles têm alinhamento com esse projeto conservador. Esse projeto conservador é um projeto que tem como raízes estruturantes aquilo que estruturou o próprio país, né? Então, a cultura branca, racista, machista, homofóbica, que infelizmente estrutura um país colônia como o nosso, né? O que a gente tinha conseguido foi um avanço no último período, que foi de pautar e de tirar da invisibilidade a grande maioria da população, porque as mulheres, né, os negros e negras, LGBTs, eles são uma parte, eles não são minorias, como inclusive historicamente se referiam a esses segmentos, né? E o que esse governo quer fazer é novamente colocar na invisibilidade esses segmentos. Então isso se expressa na política concreta desse governo. Não é só uma questão de discurso, não é só uma questão de propaganda ao ódio. Por exemplo, hoje, enquanto nós estávamos na porta do INEP, tentando conversar com os reitores que chegavam, uma funcionária do INEP falou que eles estão proibidos de colocar questões de gênero nas provas. Ora, se você quer botar na invisibilidade o debate de gênero novamente, então é o seguinte, não é só uma questão de discurso, como alguns acham, que isso faz parte de um tipo de um marketing desse governo. Tem uma política, e essa política está sendo implementada. E a educação é o espaço essencial de implementação dessa política. Por isso esse governo, primeiro coloca um ministro que de tão ruim não conseguia nem gerir o próprio caos, a própria proposta deles. Depois colocou um ministro que tem condições de gerir esse projeto de retorno a 100 anos atrás. Né? E é isso que esse ministro está fazendo. Então, não é à toa que ele apresenta um projeto que é um projeto que pensa as diferentes áreas da universidade. Ele está pensando a gestão da universidade, ele está pensando o espraiamento da universidade através da pesquisa e do ensino. E nos últimos anos, teve um aumento do acesso à universidade, aumentou o número de vagas, teve as cotas e uma quantidade de estudantes que não tinham acesso à universidade hoje podem ter. Até na manifestação é possível ver a universidade mais negra, mais feminina, mais periférica. Esse acesso dos estudantes vindos das periferias, das camadas com menos renda, com esse projeto, esse acesso da educação da população de menor renda, ele está em risco? Está em risco por dois motivos. Porque concretamente esse governo não tem interesse que essa população acesse o ensino superior de qualidade. Então essa é a primeira questão. Né? 2, está em risco porque se você desmonta a universidade pública e você deixa ela a cargo da possibilidade de parceria público-privada, se o governo não se responsabiliza colocando um percentual, né, financiando a universidade pública, se o governo mantiver o teto dos gastos, né, ele vai inviabilizar o quê? Ele vai inviabilizar a assistência estudantil. Não tem como pobres, negros e negras, índios e quilombolas estarem dentro das universidades públicas sem programa de assistência estudantil, sem restaurante universitário, sem alojamento estudantil, sem transporte. E que empresa privada vai querer financiar isso? Quem vai querer botar preto e pobre dentro da universidade pública? Só nós queremos, porque a elite desse país não quer. E se incomodou muito quando a universidade se amplia, né? Quando as cotas são aprovadas. Na época chegou a ter manifestações contra as cotas. Uma coisa interessante que entrar na Universidade Federal sempre foi o sonho da classe média. A Universidade Federal sempre foi, depois das cotas, depois uma parcela da população negra, pobre, entrou na universidade. Depois disso é que veio o discurso da balbúrdia, da universidade como lugar de doutrinação, de uso de droga. Tem um elemento de preconceito social, até de racismo aí? Claro, total. Primeiro que quando você não reconhece a diferença, você está mostrando seu preconceito, né? E o que esse governo faz é não reconhecer a diferença. E ao não reconhecer a diferença, impor
a lógica dos que dominam, dos que sempre dominaram. E a educação vai ser essencial para isso. E aí, óbvio, porque tem um rebatimento na educação básica. Se você não tem mais perspectiva do ensino superior, se com a reforma trabalhista você não tem perspectiva do ensino te ajudar a ter um melhor emprego, porque não vai ter melhor emprego, porque desregulamentaram o mercado de trabalho, para que o pobre vai manter seu filho na escola pública? E lembrando que boa parte dos professores das escolas públicas são formados nas universidades federais. As pessoas talvez não saibam quanto as universidades federais são formadores de professores, né? Isso seria um pouco de uma escola sem partido na fonte, já para não formar professor com senso crítico. Acho que a Raquel pode falar disso melhor do que eu. As pessoas estão ouvindo, estão dizendo que você está falando baixo. Isso, para você falar um pouquinho isso. mais alto. Bom, é exatamente isso que, enquanto o Evelyn colocava essas questões, eu estava aqui exatamente articulando, pensando como isso se articula com o projeto Escola Sem Partido, né? Porque esse governo e tanto o primeiro-ministro como o segundo-ministro, né, eles são, tanto o governo foi eleito como os ministros foram indicados, fortemente baseado em indicações, né, do Escola Sem Partido. Bem como as ideias do Escola Sem Partido deram suporte, né, para toda a propaganda do governo, né? Então, antes mesmo do governo ser eleito, já havia uma investida, uma ofensiva ideológica muito forte do Escola Sem Partido contra professores e professoras nas universidades, nos institutos, nos CEPECs, mas também nas escolas de educação básica. Né? No semestre passado, né, no segundo semestre de 2018, por exemplo, o projeto Escola Sem Partido foi a votação 12 vezes na Câmara dos Deputados. Então, assim, nós conseguimos vencer uma primeira batalha quando a gente encaminhou o projeto para arquivamento após a nossa resistência. Mas eles continuam lá, né? Inclusive já tem um novo projeto. Depois, quando o governo, quando terminou o segundo turno, a Frente Parlamentar Evangélica lançou um documento chamado Manifesto à Nação, né? Que também faz referência à Escola Sem Partido, né? Então, assim, essas ideias combinadas, elas têm, como disse a Evelyn, tem um apelo ideológico, mas ele tem também força material, né? Porque são projetos que, por um lado, tentam eliminar a resistência, a mobilização, né? Tentam cercear o pensamento crítico, né? Mas, ao mesmo tempo, no campo da materialidade mesmo, as medidas são de quê? De corte de orçamento, né? De intervenção na autonomia universitária, de maior aproximação com o mercado financeiro, né? Então, assim, tem vários projetos que o governo vem criando nesses últimos meses, né? Que tenta exatamente possibilitar que a comunidade se resista, como, por exemplo, a militarização das escolas, né? É um ataque à subjetividade dos estudantes, né? Cerceia a subjetividade, as individualidades, além do que passa a gestão das escolas para, né, a polícia militar. Outro aspecto é o método fônico, de alfabetização, que o governo orienta, né, que as escolas adotem um único método de alfabetização, né? A autonomia que a gente já falou, a interferência no Enem, né? Ou seja, hoje não só essa conversa que a gente teve com a funcionária do INEP, mas já tem várias notícias que circulam com relação a uma maior interferência nas provas do Enem. Então, são várias medidas que estão combinadas, né? E que tem como pressuposto a defesa supostamente de uma escola sem partido e uma escola sem ideologia, mas que significa uma escola de pensamento único, né? Então, uma tentativa para que o governo avance no projeto de privatização da educação pública como um todo, né? É preciso o quê? Eliminar os focos de resistência, né? Mas muito importante registrar, a Evelyn já falou isso, mas eu quero enfatizar,
que há resistência, há uma tentativa de inibir a nossa resistência, mas há resistências, né? Então, eu vi aqui na live que tem várias pessoas acompanhando, e uma delas, né, a Ana Elizabeth, pergunta aqui quais foram as iniciativas. A gente falou no início, mas acho que é importante dizer de novo, né, Blim, que desde o CONAD do ANDES que a gente vem acompanhando, e que desde ontem a gente tem acompanhado os passos do governo. Então, ontem nós estivemos no MEC, os estudantes que estiveram lá sofreram uma forte repressão da Polícia Militar, né? Hoje nós estivemos novamente lá no INEP. É importante registrar que os portões foram fechados, a polícia foi chamada, depois foi chamado mais reforço da polícia, né? Lá estavam presentes professores, estudantes das entidades da educação. Nós divulgamos 2 manifestos, um manifesto do ANDES de alerta e um manifesto assinado por todas as entidades da educação, ANDES, FASUBRA, SINASEF, CNTE, a NPG, FENET, UniUBS, né? Então são entidades que estão assinando esse manifesto, e que para a base do ANDES, né? Nós estamos convocando também a reunião unificada dos setores do ANDES, que terá como uma das pautas principais exatamente a preparação para o enfrentamento desse projeto, e também para a preparação da greve geral da educação, que vai acontecer no dia 13 de agosto. Então, acho que os passos são esses, ou seja, fazer ações articuladas com todas as entidades da educação, né? Mas, ao mesmo tempo, né, tentar fazer um diálogo mais amplo possível com a sociedade, porque é um ataque a um direito universal da sociedade como um todo, que é o direito à educação. Então, a gente tem que tentar dialogar o máximo possível com a sociedade, como aconteceu no dia 15 de maio, dia 30, para que o dia 13 de agosto possa ser uma forte greve da educação nacional em defesa da educação pública e do seu caráter gratuito. Ou seja, o governo está agindo e os movimentos de defesa da educação também estão agindo nessa greve do dia 13. Como é que está o preparativo e qual a perspectiva, junto com os movimentos que a FASUBRA também, com o SINASEF, como é que estão? É possível ter uma greve generalizada esse ano, ou isso ainda está começando, ainda não tem nada planejado? Greve por tempo determinado? Então, acho que o nosso desafio primeiro, não cair na armadilha que o governo quer fazer, que é de fragmentar as lutas, né? Então, a primeira grande questão para nós é a seguinte: esse projeto de contra-reforma da educação, ele está vinculado ao projeto de reforma da Previdência. E, nesse momento, nós temos que lutar contra esses 2 eixos, centralmente, né? Então, o governo já falou que vai colocar para votar no dia 6 de agosto, em segundo turno no Congresso, e é necessário a reforma da Previdência, e é necessário que no dia 6 a classe trabalhadora se levante. É fundamental que os professores entendam que essa contra-reforma da Previdência, ela tem tudo a ver com esse projeto de desestruturação do público, né? Por quê? Porque nós não vamos ter uma aposentadoria garantida, nós teremos uma redução do nosso salário. E o que o governo coloca como alternativa? Isso que ele está colocando aqui no Futuris, que é: venda-se. Professor e professora, venda-se. Vá atrás de buscar recursos para você fazer sua pesquisa e sua extensão. E se você for capaz de ser um bom empreendedor, quem sabe você pode continuar sendo professor. Porque é isso que esse projeto está colocando. E para que os professores tenham um salário, uma aposentadoria decente, né, eles vão ser jogados nessa corrida pela busca de captação de recursos. E para ele poder exercer a sua função, né? Por quê? Porque a gente faz concurso para fazer ensino, pesquisa e extensão. E se pesquisa e extensão não vão estar mais garantidos pela verba pública, para nós realizarmos o nosso trabalho, nós teremos que ser empreendedores, como ele fala aqui em vários momentos nesse projeto, né? Então, é muito importante que a gente entenda que o momento de reagir é agora. E que é necessário que a gente consiga, primeiro, uma mobilização intensa da nossa categoria, dos professores e das professoras, né? Não dá para ficar quieto, agora não é hora de
de parar em vez de delegar a outro a tarefa de se mobilizar e defender a universidade pública. Segundo, que o nosso grande desafio é dialogar com a população como um todo para mostrar que as universidades públicas, os institutos federais, os Cefetes, eles são um patrimônio da sociedade. Então, portanto, a sociedade como um todo perde com essa desestruturação do ensino superior público, né? E terceiro, que é necessário para barrar esse conjunto de ataques que a gente de fato se articule e construa uma grande greve geral. Eu acho que está posto como desafio a construção de uma greve geral com diferentes segmentos da classe trabalhadora, mas está posto para nós da educação, depois do anúncio desse projeto, o desafio de construir uma greve da educação superior nesse país. E é esse o sentido que a gente tem que encaminhar agora. O dia 15, ele mostrou um pouco a capacidade de mobilização que tem nas universidades, dezenas de milhares nas ruas, e a gente vê um pouco como resultado disso que o setor mais mal avaliado do governo é a educação. 54% avalia de maneira negativa. Então, vocês avaliam que também não é apenas algo que a gente vai se mobilizar por desencargo de consciência, mas é possível mesmo derrotar esse projeto? Então, me parece que sim, que é possível derrotar esse projeto. O governo não parece tão forte assim. No caso da educação, a educação tem um apelo popular, né? Como você mesmo falou, as manifestações mostraram isso. Né? Do dia 15, do dia 30, nós temos uma gama de estudantes nas universidades públicas que vão estar com seus projetos de conclusão de curso condenados, né? O que aconteceu ontem no Mato Grosso vai ser uma sequência nas nossas universidades e institutos federais. Porque várias das nossas universidades estão devendo conta de energia, né? Várias das nossas universidades estão fazendo o quê? Demitidos terceirizados. A minha universidade, até o dia que eu saí de lá para vir para cá, da UF, na Federal Fluminense, estava sem segurança, que eles estavam há 2 meses sem receber. Tinham demitido vários terceirizados, recontratado uma empresa que explora ainda mais os trabalhadores terceirizados. Um trabalhador terceirizado de uma universidade pública, ele recebe líquido, menos do que um salário mínimo. Menos do que um salário mínimo. Né? Então a gente tem hoje três trabalhadores para limpar um prédio de 5 andares. Isso já está acontecendo nas nossas universidades. Né? As bolsas já foram cortadas de estudantes. O restaurante universitário das universidades já está funcionando precariamente. Alguns já foram fechados. Não tem alojamento estudantil para todo mundo. Os ônibus que integram os diferentes campos já foram suspensos. Né? Então, quer dizer, como que a universidade vai sobreviver? A universidade não é só quadro e giz ou piloto. A universidade, ela só tem vida se ela faz pesquisa, se ela faz extensão, se tem um laboratório funcionando. Né? Ontem um relato de professores da Universidade Federal do Mato Grosso era de chorar. Né? Os professores perdendo pesquisa, né? Porque acabou a luz, as máquinas foram desligadas. Então, você imagina, você investe anos da sua vida numa pesquisa e, de repente, numa questão de minutos, você perde aquilo. Então, assim, tem uma irresponsabilidade desse governo. Esse governo, acima de tudo, ele não se responsabiliza nem com o presente, nem com o futuro desse país. Porque o que ele quer é a total subordinação do Brasil ao mercado internacional. E ele quer fazer isso também através da educação. Não só pela educação, mas também através da educação. A gente viu muita atitude do governo. Bolsonaro comemorar que o filho dele vai ser nomeado numa embaixada, porque em troca o Trump iria nomear o filho dele como embaixador do Brasil também. Esse tipo de relação é um pouco... sempre existiu, mas nesse nível é uma coisa inédita. Esse governo tem algumas coisas assim que a gente não esperava que ia sair do governo brasileiro. Como é que vocês estão avaliando até agora? Você já está completando 7 meses. O governo Bolsonaro e também a resistência a esse governo como um todo. Esse governo é um capacho do capital internacional. E isso interessa alguns segmentos da burguesia nacional, alguns segmentos da burguesia, né? Faz parte de um projeto para tentar responder à crise do capital. E ele tem feito, né, tem conseguido gerir um pouco
a partir, enfim, dessa subordinação. A resistência ainda está aquém do que é necessário. É necessário que a gente se mobilize mais. É necessário reagir à altura de um governo que, se prosseguir dessa maneira, não vai deixar mais pedra sobre pedra, porque não vai ter mais política pública para a gente defender, vai colocar na invisibilidade segmentos importantes da população, né? Vai acabar com a possibilidade da produção do conhecimento e da transmissão do conhecimento que é socialmente produzido, que é historicamente produzido, enfim, vai perder a autonomia do país, né? É um presidente que não só fala besteira, ele está fazendo besteira. Inclusive, hoje mais cedo, quando nós estávamos indo lá para o INEP, né, a gente viu a notícia de que o governo teria proibido a distribuição de insulina, né, e produção de insulina, dentre vários outros itens, né? E nós estávamos comentando que é um governo que, na verdade, quer matar o povo pobre, né? Ou seja, é um governo que quer eliminar não só ideologicamente as pessoas que ele identifica como sendo do espectro da esquerda, né? Mas ele quer eliminar fisicamente, né? Ou seja, é uma política de eugenia, de limpeza, vamos dizer assim, étnica, racial, né? Ou seja, que atinge principalmente as populações mais pobres, né, para chamar as populações minoritárias, como a gente já citou aqui. Um outro aspecto que tem a ver com essa questão que a Evelyn se referiu, da luz ontem, né, que é um caso, mas que tende a se generalizar, tem a ver com a crise que as instituições públicas de ensino, né, que a educação pública vive hoje, que é uma crise de financiamento. Então, a gente tem uma crise profunda de financiamento, porque nós, no Brasil, não resolvemos os chamados problemas históricos da educação nacional, né? Ou seja, o que nós temos, de fato, é um subfinanciamento da educação, e o que o governo quer é resolver o problema de financiamento, não com mais financiamento público, mas com menos financiamento público, né? Para isso, ele faz o quê? Uma convocação ao setor privado, né? Dentre as propostas que encontra-se no futuro, se tem a criação de um chamado fundo, né, o Fundo Soberano do Conhecimento, né, que é um fundo criado em larga medida pela presença do setor privado, né, como, por exemplo, os royalties, as patentes, os pactos tecnológicos, né, o que ele chama de sociedade com propósitos específicos, que seriam sociedades para captação de recursos privados, né, o recurso do mercado, né, ou seja, a venda desses fundos na Bolsa de Valores, né? Então, a gente vê que há uma tentativa de aproximar cada vez mais a educação pública do setor financeiro e do mercado, não só do ponto de vista da reformulação curricular ou da formação dos professores e dos estudantes, mas de aproximar concretamente do mercado, vendendo a educação, né? O mercado lucrar. Isso, o mercado lucrar, exatamente, né? O secretário fez uma declaração nessa apresentação de que o que eles queriam era uma Apex da educação, né? Que seria um similar, né, da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, que organiza festas, eventos em âmbito internacional na área agrícola e industrial. Então, eles dizem que nós queremos um similar disso, uma Apex da educação, ou seja, exportar a indústria do conhecimento, né? Então, essa exportação se daria, ou seja, aproximando cada vez mais a educação do mercado nacional, mas, sobretudo, do mercado internacional, né? Ou seja, como a gente disse, da pesquisa aplicada, há uma proposta de substituição do programa do Ciências Sem Fronteira, né? Pelas parcerias, estabelecer parcerias com empresas privadas. Então, são vários programas que a gente imagina que devem ir sendo desconstruídos ou descontinuados, né? Para aproximar a educação desse mercado, né? Como você disse, não só
né, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista das ideias, mas aproximar de fato criar um nicho de mercado, né, para, né, os setores que atuam, que intervêm hoje na educação. Bom, a gente já está aqui chegando ao fim da live. Vocês têm mais alguma coisa em relação à fala do ministro, às próximas missões, para concluir? Não, acho que o que é bem importante, porque eu sempre brinco que a gente que é sindicalista, né, o pessoal olha pra gente e fala assim, vocês sempre falam isso, né, porque o ANDES é um sindicato que vai fazer 40 anos e há 40 anos ele está lutando pela defesa da universidade pública. E é muito importante que os professores e as professoras olhem para como está a universidade pública na América Latina e identifiquem que hoje nós só ainda temos universidade pública no Brasil com este modelo, com professores que são servidores públicos, com professores que são dedicação exclusiva, que nós lutamos muito, que nós fizemos muitas greves e muita resistência contra todo o governo que tentou retirar direitos. Se a gente pegar só a Argentina, por exemplo, hoje na Argentina, só 17% dos professores do ensino superior são dedicação exclusiva. Só. E este é o modelo da América Latina. E o que o governo Bolsonaro quer fazer é colocar, subordinar o modelo de educação superior do Brasil ao modelo do mercado que já foi, infelizmente, vitorioso em vários países da América Latina e da Europa. E a nossa tarefa é resistir a isso. Existem dois grandes eixos nesse projeto. Um eixo, que é a privatização, que passa pela destruição do público, tanto no patrimônio quanto dos servidores, né? Porque é acabar com o servidor público, quando ele coloca a OS. E dois, a subordinação do conhecimento aos interesses do capital, em especial o capital internacional. E é isso que a gente tem que resistir. Então, com concordâncias e com discordâncias, o professor e a professora que hoje defende a universidade pública, gratuita, laica, socialmente referenciada, como espaço de discordância, como espaço do diálogo, como espaço do pensamento diferente, ele tem que defender hoje a universidade pública e tem que se colocar contra o projeto do governo. Não estamos falando para defender o sindicato, nós estamos falando para defender a universidade pública, patrimônio conquistado pela classe trabalhadora. Essa é a nossa responsabilidade nesse momento. Professora. Isso. E por último, acho muito importante a gente enfatizar de novo que a nossa luta em defesa da educação pública, nos termos anunciados pela EBIM, ela tem que estar articulada hoje também com a luta contra a reforma da Previdência. Né? Então, assim, são muitas frentes, são muitas batalhas para batalhar. Né? Esse projeto ele se apresenta para as universidades federais, mas sem dúvida ele será tomado como uma referência para as universidades estaduais e municipais. Então, tanto a resistência em âmbito federal, no caso das universidades federais, nós que somos do setor das estaduais, por exemplo, nós precisamos ficarmos alertas, né, porque esse projeto com certeza ele terá um desdobramento pelos estados, né? Então, a defesa da educação pública, que significa nesse momento a luta contra esse projeto Futurice, que é na verdade um privatize-se, né? Articulada com a luta em defesa da Previdência Social Pública, né? O próprio ministro, num evento que ele participou do Congresso Brasileiro, no Congresso Brasileiro das Instituições Privadas de Ensino, anunciou que a reforma da Previdência tem relação com a educação. Segundo ele, se a reforma for aprovada, haverá uma maior demanda para o ensino superior e que esta deverá ser fortemente baseada no mercado, no ensino superior pago e livre. Né? Então, há todo um discurso que prepara agora a materialidade desse projeto. Então, a defesa da educação pública, da universidade pública, ela tem que estar articulada com a luta em defesa dos direitos constitucionalmente garantidos. E, nesse momento, o direito à previdência, né, é fundamental. Então, nós estamos resistindo, o chamado é a resistência. No dia 12 de agosto, a gente fez uma luta importante aqui em Brasília,
por ocasião do Congresso da UNE e do CONAD do Andes, né? Mas essa luta ela precisa ir se tornando cada vez mais intensa, para que a gente possa, a partir do setor que hoje é mais dinâmico, que é o setor da educação, e dessas mobilizações em defesa da educação, a gente possa fazer de fato uma defesa de todos os direitos que estão sendo atacados, né? E acumular força para a gente fazer uma greve geral, de fato, que paralise o Brasil e que defenda, né, as conquistas históricas do conjunto da classe trabalhadora do nosso país. É isso. Agradecer a disposição, tempo, agradecer a quem acompanhou a live aí pelo Esquerda Online, e qualquer informação nova a gente vai estar aí, estejam sempre à disposição, qualquer momento que quiser falar de novo. É isso, obrigado. Obrigada a vocês.